Olá, irmãos. Aqui estamos nós num ambiente gostoso, um ambiente conhecido e um ambiente que está gerando saudades para cada um de nós. Hoje estamos aproveitando para falar contigo aqui da igreja, mas esperamos que em breve possamos estar dentro dela reunidos com os irmãos na presença do Senhor. A propósito, já temos um decreto do governador que as congregações podem voltar a ter os seus cultos, com muitas limitações. Mas eu queria pedir a você o seguinte, por enquanto, ore a Deus e aguarde as definições da igreja e nós vamos, em seguida, lhe passar o que a igreja definir. Nós temos que nos ajustar com aquilo que o governo determinou e nós precisamos fazer isto com bastante cautela e também com qualidade para atender as orientações e atender você e glorificar o nome de Deus. Então aguarde um pouquinho e até o final de semana nós vamos lhe dar uma posição oficial e assim que tivermos novidades vamos lhe passando também. Ok? Vamos orar por isto e aguardar as decisões. Neste momento nós vamos ter um louvor para a honra e a glória de Deus. Se quero descansar, encontro alívio em seus braços e ser completo é estar bem perto, entender sua vontade, encontrar sua verdade, não viver mais eu, pois ele vive em mim. Escrever minha história para um dia eu ver sua glória, não viver mais eu, pois ele vive em mim.
Bem, irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de São João, o Evangelho segundo João, o capítulo 6. Antes, porém, quero orar com você. Querido e eterno Deus, obrigado por termos esta oportunidade de engrandecer o teu nome e de abrirmos a Bíblia aqui neste ambiente externo da igreja para buscar a presença e o poder do Espírito Santo em nossa vida. Abençoa-nos na reflexão deste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. São João, o capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 66. A Bíblia diz: A partir de então, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vocês também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O capítulo 6 do livro de São João vem nos mostrando a multiplicação de pães e peixes, onde Jesus Cristo alimentou uma multidão de quase 5.000 pessoas. Naquela noite, Jesus caminhou por sobre as águas do mar da Galileia, sentido Cafarnaum. E no dia seguinte, a multidão estava ali novamente em Cafarnaum para poder ouvir suas palavras e se alimentar novamente. Mas naquele dia seguinte, Jesus Cristo falou para a multidão do pão espiritual e do seu corpo como sendo alimento e do seu sangue como sendo bebida. E isto não agradou àquela multidão que resolveu abandoná-lo. É interessante que os discípulos que abandonaram a Jesus Cristo faziam parte da multidão que estava acostumada a segui-lo. Não era dos 12. Aquela multidão mostravam homens desapontados, porque Jesus Cristo multiplicou pães e peixes e os alimentou. E naquele dia, o dia anterior, eles queriam fazer de Jesus Cristo rei dos judeus para governá-los e combater o Império Romano. E Jesus Cristo recusou ser coroado rei. E eles o criticaram. É interessante, irmãos, que a missão de Cristo na terra não era terrena, que se desenvolveu sua missão entre os homens, mas apenas para dar aos homens o direito ao céu. O dia havia declinado, um novo dia havia começado, mas a multidão que ontem queria queriam coroá-lo rei, agora estavam criticando a Jesus pela recusa de não ser o seu rei, e porque Jesus deu-lhes uma nova mensagem. A mensagem de que eles deveriam esperar e participar de um alimento espiritual, e não somente pães e peixes como no dia anterior. Eu fico a imaginar que o homem nasce, cresce, mas ainda assim vive como uma criança. Quer ser atendido em seus caprichos, em sua vontade pessoal. E quando não é atendido, se retira em busca de alguém que satisfaça os seus desejos. O homem tem o costume, nós temos o costume, de julgar outras pessoas por aquilo que queremos que elas façam segundo a nossa vontade. E isso também em relação a Deus. Naquele dia, recusando compreender a verdade espiritual das palavras de Cristo Jesus e insistindo apenas no significado literal, protestaram pela completa impossibilidade, diziam eles, de comer o corpo e beberem o sangue de Cristo Jesus. A verdade
é que ao falar de sua carne e seu sangue, Jesus falava da cruz. A cruz é a base para a vida eterna. E Jesus usa a linguagem da Santa Ceia, enaltecendo os benefícios do seu sacrifício. Ainda assim, eles não quiseram entender. Para mentes indispostas, as palavras de Jesus eram e ainda são duras de ouvir, difíceis para aceitar. E assim, aqueles que tinham sido seus seguidores se separaram de Cristo Jesus. Eles eram sinceros, mas à vontade pessoal e não à vontade de Cristo Jesus. Você já parou para pensar na sua sinceridade dentro da esfera do cristianismo que um dia você abraçou? Irmãos, no contexto do capítulo 6, Jesus Cristo aconselha os seus ouvintes a aceitarem o alimento espiritual que lhes daria vida. E isto está no verso 63, um verso precedente. Os ouvintes ainda não haviam compreendido essa realidade de que o alimento do céu é que dá vida, e não haviam compreendido também a sua necessidade deste alimento. Lá nos versos 51 a 56, Jesus fala de carne e sangue ao falar do alimento espiritual que recebem aqueles que são guiados pelo Espírito Santo e vivem em santificação. Aqui no verso 63, ele não está falando de sua carne e seu sangue. Está falando da palavra viva, da verdade, em oposição à palavra ou alimento material, às coisas terrenas. O alimento material não pode nutrir a vida espiritual e não pode dar vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas só olham na linha horizontal, mas graças a Deus, muitos, tomara você e eu, olham na linha vertical. Muitas pessoas, elas só culpam a Deus, mas pessoas ainda existem que adoram a Deus e o buscam sabendo que ele não é culpado das mazelas deste mundo. Muitas pessoas, como sempre, usam o seu tempo para satisfazer o eu, mas ainda existem aqueles que aproveitam o tempo para se aproximar e melhorar a sua qualidade de relacionamento com o Pai Celestial. O fato é que as verdades que Cristo enunciou corresponde a coisas espirituais, e receber estas verdades pela fé é receber vida espiritual e poder para avançar na jornada cristã e em breve vê-lo face a face e estar com ele para sempre. No verso 64, nós vemos Jesus Cristo destacando a importância de acreditarmos. Aqueles seguidores deveriam acreditar a importância de ter fé. A fé, ela é sempre prática. A fé, ela está na esfera da santidade de Deus. Eu tenho 2 textos curtos aqui. O primeiro texto é do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, onde Ellen White diz: santidade é harmonia com Deus. Santidade é vivermos um estilo de vida em harmoniosa experiência com a vontade de Deus. E Chuck Colson, ele é citado por Charles Swindoll, diz que santidade é o negócio do dia a dia do cristão. A fé nos leva a esta santidade em Cristo, porque a fé se apropria da graça, da presença e do poder do Espírito Santo. Logo, santidade é o negócio do dia a dia do cristão.
é o nosso negócio? Queridos irmãos e amigos, as palavras de Cristo Jesus eram e ainda são espírito e vida, mas somente para aqueles que acreditam, que aceitam. Jesus Cristo está dizendo que alguns são descrentes, incluindo nestes descrentes tanto a Judas como a tantos que o seguiam no meio daquela multidão. E o livro O Desejado de Todas as Nações, falando de Judas como descrente, mesmo estando entre os 12 e estando com Jesus, nos diz assim: a dificuldade de Judas foi não aceitar a verdade de que o reino de Jesus era espiritual. Judas esperava um reino material, terrestre, e neste reino ele ansiava ocupar um lugar de destaque. Interesses humanos, interesses terrenos, interesses passageiros. E é neste contexto em que o homem não quer a palavra espiritual, não quer o pão vivo que desceu do céu, não quer a fé genuína e a santidade. É neste contexto que muitos abandonam a Cristo Jesus. Muitos o deixaram, já dentro do contexto dos versos que lemos inicialmente, 66 a 69, muitos que seguiam a Jesus o abandonaram. O falecido pastor Morris Venden, ele diz que muitas pessoas se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãs. Sabe, queridos, nós conhecemos a verdade. Há menos ou há mais tempo. Quem sabe você é um amigo que está vendo e ouvindo, que está aprendendo da verdade bíblica. Mas o fato é que nós conhecemos a verdade. E a frase que li é que muitos se perderão porque ficam esperando e desejando ser cristãos à sua maneira e não à maneira de Cristo. E enquanto muitos abandonavam a Cristo naquele momento, ele olha para os discípulos e faz uma pergunta. E a pergunta é: vocês não querem ir também, não é verdade? Este é o teor da pergunta. Vocês não querem ir também, não é verdade? Jesus sabia quem de seus seguidores eram leais e quem não era leal. Isto fica explícito no verso 64. E a pergunta de Jesus Cristo foi para provar os seus 12 quanto ao motivo em que estavam seguindo o Mestre. Vocês também não querem ir, certo? Muitos estão seguindo Jesus Cristo com motivos errôneos. E o pastor Morris Venden, agora no outro livro, Como Conhecer a Deus, diz que a teologia do desespero é estar interessado em Deus somente quando existem dificuldades. Teologia do desespero. Nós precisamos viver lado a lado com Cristo, aceitando a verdade de Cristo, porque aceitamos ao Cristo da verdade. Vocês também não vão querer ir, não é verdade? Pergunta Jesus. O que você responderia? Queridos, o apóstolo Pedro, nos versos 68 e 69, então responde: Senhor, para quem iremos nós? Pedro não compreendia ainda plenamente a natureza espiritual do reino de Cristo. Mas a sua afirmação neste verso mostra que ele tinha começado a perceber que as palavras de Cristo Jesus eram a chave para a vida eterna. Pedro começava a compreender a origem divina das palavras de Cristo Jesus.
E apesar de muitos terem abandonado a Jesus Cristo, os discípulos aprenderam a verdade, creram nessa verdade e também creram que Jesus era o Messias. Devido aos milagres que viram, às palavras que ouviram, agora podiam afirmar que Jesus Cristo era o verdadeiro Filho de Deus. Os judeus descrentes, viram os mesmos milagres, ouviram as mesmas palavras, mas não tinham fé. E abandonaram Jesus Cristo sem acreditar, sem razão para entregar a vida e sem a salvação. Os discípulos aceitaram as palavras e as obras de Jesus Cristo pela fé e estavam convencidos de que ele era o Messias. Aqui estamos nós. Aí está você. Senhor, para quem iremos nós? Nestes dias finais da história do mundo, para quem iremos nós? Nestes dias onde a qualquer momento pode ser o meu, o seu fim, para quem iremos nós? Nestes dias de engano, de violência, de imoralidade, de insegurança, para quem iremos nós? Nestes dias de falta de amor, de respeito, de consideração pela vida humana, onde bilhões de reais são mais importantes para bancar campanhas do que para salvar vidas, para quem iremos nós? Nestes dias de pobreza, doenças, morte, mazelas e sofrimentos, para quem iremos nós? Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro estava a dizer o que ainda ecoa hoje em nossa mente: Senhor, se não estivermos contigo, então acabou, já era, sem solução, sem esperança, sem salvação. Pedro está dizendo, irmãos, é tudo ou nada. É o Senhor ou não é nada, não é ninguém. É o Senhor tudo o que temos, diz Pedro, tudo o que precisamos. Senhor, nós ficaremos com o Senhor hoje, porque nós queremos ficar com o Senhor amanhã. Senhor, nós ficaremos com o Senhor hoje, na certeza de que assim ficaremos com o Senhor para sempre. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A meditação matinal do ano de 61 diz, página 322, a sabedoria dos séculos é descobrir para que direção Deus vai e seguir com ele. A sabedoria dos séculos é seguir com Jesus. David Simmons diz: tem um amigo que sempre que a dificuldade se aproxima diz: mal consigo esperar para ver o que o Salvador vai fazer com isso. Precisamos entender que mesmo nos momentos mais escuros da vida, Deus está sempre com as rédeas nas mãos e não perde o controle da situação. Portanto, a sabedoria dos séculos é descobrir para que direção Deus vai e seguir com ele. Estamos dispostos a seguir com Cristo Jesus? Na cidade de Veneza, na Itália, pelos seus canais, existe uma linha de tijolos vermelhos que levam à Catedral de São Marcos. Seguindo esta linha de tijolos vermelhos, dificilmente alguém se perderá. Queridos, o caminho para a salvação também nos mostra uma linha vermelha do sangue de Cristo. E se nós seguirmos por esta linha, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, certamente não nos perderemos. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Portanto, como diz Spurgeon, com Deus em qualquer lugar, sem Deus em nenhum lugar. Seja este o teu desejo e o meu, e a nossa experiência de vida com Cristo Jesus. Amém.
nós vamos ter um louvor, mas antes quero orar com você. Pai de amor, aqui estamos nós, carentes de algo que só o Senhor pode nos dar. Desperta-nos para o momento em que vivemos e nos ajuda, ó Deus, a não desistirmos, a não regredirmos, a não te abandonarmos, mas a seguirmos com o Senhor, por onde quer que o Senhor vá, porque certamente em breve nós estaremos no reino celestial, e isto para sempre. Que nós possamos entender que na cruz a nossa vitória foi ganha, e hoje a decisão é pessoal, é individual. Mas se nós decidirmos estar contigo, porque só tu tens as palavras da vida eterna, e tu és o Filho do Deus vivo, então, Senhor, nós estaremos ao teu lado, e ao lado do Pai, e também do Espírito, e junto com os salvos de todos os tempos no reino celestial. Consagra a nossa vida, e desperta-nos para a santidade da vida, e para a vida com Cristo, e para glorificarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Entregamos o que temos e somos nas tuas mãos, e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Exaltado seja em tua